Oi pessoal, estamos aqui para falar sobre a importância dos cuidados com a sua saúde mental. O nosso objetivo é despertar em você um olhar mais atento às suas emoções, às suas sensações, para evitar um adoecimento. E para melhor falar sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Andressa Policy. Ela é médica especialista em psiquiatria e tem bastante conteúdo para passar para a gente sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada por esse nosso convite, por nos receber aqui em seu consultório. Fique à vontade e vamos lá, né? Quem é o psiquiatra? Quem é esse médico tão temido por toda uma sociedade? É vilão, é mocinha? Quem é você? Essa questão é interessante, porque muitos pacientes, antes de chegarem até aqui, Juliana, eles ficam com receio, né? Ficam tímidos. Será que eu vou mesmo? Será que eu busco? Quem que eu busco? Né? O psiquiatra, o psicólogo? Então, são dúvidas muito comuns dos pacientes antes de chegar até aqui. Então, nós somos mocinhos. Na verdade, a nossa intenção é ajudar. Apesar de que a gente, antes de vocês chegarem até aqui, as pessoas acreditam que nós somos vilões, né? Mas não é bem assim. Então, o psiquiatra é aquele especialista capaz e habilitado para atuar na saúde emocional, né, para poder lidar com as questões emocionais dos pacientes, ajudando-os a resolver da melhor forma os conflitos que eles apresentam. Então, a formação do psiquiatra, ela engloba a faculdade de medicina, que são 6 anos, mais 3 ou 4 anos da especialização da residência médica. Então, faz a psiquiatria, podendo fazer uma subespecialização, psiquiatria infantil, psiquiatria forense, dependendo da área de escolha de cada um. Entendi. E aí, esse profissional de psiquiatria, ele sempre vai trabalhar em conjunto com o psicólogo? Sim, Juliana, são profissionais que atuam em complementação, né? Faz um trabalho ali a questão do diagnóstico, a questão da parte da saúde orgânica, né? De entender o que está acontecendo de forma orgânica, né? Saúde cerebral daquele indivíduo. E o psicólogo, ele vai atuar na psicologia, na parte das terapias, né, de poder desconstruir certas ideias que aquele indivíduo, que aquele paciente possa apresentar, as crenças disfuncionais, né, que a gente fala. E dentro da própria psicologia existem várias linhas, né, de ação, né? Então tem a psicanálise, tem a psicologia junguiana, tem a psicologia existencial, né? Então aí vai depender da demanda daquele indivíduo para escolher a melhor linha para dar seguimento. Mas ambos são profissionais altamente capazes para orientar da melhor forma aquele indivíduo, né? Tipo, o que ele deve buscar, para onde ele deve ir, que caminho ele deve seguir, né? Então, todas essas orientações, elas são muito individuais e baseadas nos sintomas. Entendi. A gente está dentro de um momento, há 2 anos, dentro de uma pandemia, né? E as pessoas elas foram, assim, colocadas dentro de uma situação que precisaram se afastar, se distanciar um dos outros, e com isso a gente teve um aumento de adoecimento nas pessoas, né? Vamos chamar de adoecimento mental, sofrimento psíquico. Então, com isso, a pandemia fez esse estouro aí nas pessoas. Diante desse cenário todo, quem que eu devo procurar primeiro, né? É um psicólogo, é um psiquiatra? O que é esse adoecimento mental que tanto tem surgido nesse momento que a gente está, que tanto tem se falado? O conceito de adoecimento mental, ele envolve a gente pensar que a vida, né, é um processo e a gente está em constante transformação. Então a gente transita entre a ordem e a desordem, né? O adoecimento mental, ele vem quando a desordem ela tende a permanecer. Quando aquele indivíduo ele não consegue lidar sozinho com aqueles sintomas, aquelas situações que ele está enfrentando, porque a gente encontrar dificuldades na vida é comum dentro desse processo de criação de si, né, de lançar-se para fora, que é a existência da gente. Mas muitas vezes a gente encontra dificuldades, então, por exemplo, de forma prática, né, a nossa vida pode acontecer, a gente perde um ente querido, a gente briga, né, com o companheiro, com a companheira, a gente tem problemas em casa, problemas financeiros, mas o que chama a atenção e é o que a gente deve ficar atento é quando esse processo ele passa a ser muito intenso e muito frequente a ponto desse sujeito ele não conseguir se reorganizar, ele não conseguir mais voltar à ordem, né? E aí é quando a gente liga o alerta e orienta, né, que esse indivíduo busque ajuda, que ele procure um profissional habilitado, né, para cuidar do problema emocional que ele está vivendo, que pode ser o psiquiatra, o psicólogo e pode ser ambos, né? Na maioria dos casos a gente orienta a terapia e o acompanhamento psiquiátrico em conjunto.
São profissões complementares. E com isso a pessoa que está dentro desse sofrimento, ela tem um resultado melhor, né, a curto e longo prazo, quando tem a ajuda desses dois profissionais. Sim, o tratamento multidisciplinar, ele é muito mais efetivo, mais eficaz. Então, essas trocas, né, entre o psiquiatra e o psicólogo, elas são fundamentais para poder construir um processo de melhora desse indivíduo de forma mais plena. Que bom! E falando de doenças, né, quais são as principais doenças que a gente pode destacar que tem surgido, que tem estado realmente dentro do consultório, né? Qual é o adoecimento que mais tem trazido as pessoas para dentro desse consultório? Olha, Juliana, a gente tem percebido assim, um aumento muito grande dos casos de depressão, de ansiedade. Inclusive, saiu uma pesquisa em 2019 falando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, são mais de 18 milhões de brasileiros, se a gente for ver, né, que sofrem com esse mal, que é a ansiedade, chama muita atenção. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa incentivar esse autocuidado, incentivar esse olhar de uns para os outros, né, que muitas vezes fica esquecido, porque nós estamos muito concentrados na nossa rotina, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente acaba deixando de lado esse olhar para o outro e o olhar para si mesmo. Uma vida tão corrida, né? Assim, a gente acorda já pensando no trabalho, a gente almoça pensando no trabalho e esquece de olhar para si um pouco e ter esse autocuidado, né? Exatamente. E depois da ansiedade, né? Quais são as outras doenças que a gente pode trazer, que a gente pode destacar? Os transtornos de humor, né? Que são os transtornos depressivos, o próprio transtorno bipolar, né? A síndrome do pânico também tem sido muito comum, mas encontra-se classificada dentro dos transtornos de ansiedade. Existem também os transtornos de personalidade, que são a maneira de funcionamento daquele indivíduo, é uma maneira desajustada daquele indivíduo a lidar com os problemas, a enfrentar, né, as questões, os problemas pessoais, as questões do dia a dia, do cotidiano. Então, os transtornos de personalidade, eles são um padrão disfuncional de funcionamento desse indivíduo. São menos comuns, mas a gente também vê na nossa prática clínica. Doutora Andressa, a gente está no momento, está com a informação de que o burnout vai virar CID. E a gente, olhando para o que é a síndrome, a gente percebe que dentro do ambiente organizacional existe algumas pessoas, alguns colegas que já têm um histórico, já têm ali sinais de que está dentro desse adoecimento. O que é o burnout mesmo, né? O que ele é e o que significa ele virar CID? O burnout, ele é uma doença que é originária, esse termo em inglês, burnout, significa queimar até o fim, né? Entrar num processo de exaustão, de esgotamento. Então, é aquele indivíduo que ele sujeito a um estresse crônico ali, muitas vezes o ambiente de trabalho, ele não consegue lidar, ele não consegue produzir mais, ele se torna improdutivo. E isso acontece em etapas, tá? Então, primeiramente, aquele estresse, né, que as cobranças do dia a dia, as cobranças normais e tudo, geram na gente mecanismos de adaptação. Mas se esse estresse ele passa a ser muito intenso, acontece de forma recorrente e aquele indivíduo não tem fatores protetores ou mecanismos, recursos específicos para lidar com esses fatores estressantes, ele pode desenvolver a síndrome do burnout, que é um conjunto de sintomas. Então, primeiramente, existe esse hiperfoco, essa tendência de não ocupar 80, 90% do tempo na vida, esse indivíduo muitas vezes ocupa com o trabalho. Então ele esquece dos familiares, ele esquece do marido, esquece da esposa, ele não vai mais dedicar tempo para os hobbies, para as atividades que antes davam prazer. Então passa a ter esse excesso de trabalho, ele ainda dá conta, mas aí quando isso passa a ser persistente, ele vai para um segundo momento, que começa a trazer os sintomas, a ansiedade, a irritabilidade. Então, aquele sujeito que antes ele era calmo, tranquilo, mas aí, por alguma razão, ele começou a ficar irritado, ríspido, dar respostas grossas muitas vezes, né? Entra numa situação de retaguarda, de distanciamento dos colegas no ambiente de trabalho. Isso, ele assume uma postura mais defensiva, como se fosse acontecer algo ruim ou como se alguém quisesse agredi-lo o tempo inteiro, né? As situações se tornam ameaçadoras dentro do ambiente de trabalho. Então, isso começa muitas vezes a chamar a atenção dos colegas. É aí que a gente começa a perceber o início dos sintomas. E já numa terceira e última etapa, é quando esse indivíduo entra num processo assim, de apatia. É quando ele já está já é indiferente para ele não vê mais sentido naquele trabalho que ele faz, ele acha que o que ele faz é inútil, né? Então ele não consegue mais perceber, se auto-perceber
e é aí que o problema começa a ficar mais grave, mais sério. Então, é importante a gente falar que esse indivíduo ele precisa ter as válvulas de escape, ele precisa ter os mecanismos protetores, porque o burnout ele não acontece só pelo estresse no trabalho, é uma combinação de fatores, é o estresse recorrente e intenso no trabalho, aliado a características individuais, muitas vezes até genéticas desse indivíduo. Então, aquele indivíduo que é mais perfeccionista, que ele não, 80% não tá bom para ele, ele quer o 100%, né? E aquela pessoa que muitas vezes entrou ali naquele trabalho, assumiu aquela função, mas sem uma sensação de propósito, sabe? Então, ele já não via muito sentido naquilo, ele já não sabia muito, porque não era bem o lugar que ele queria estar, né? Aliado a condições do próprio trabalho, que a gente percebe, né? A falta de reconhecimento, que isso é o principal fator, o principal gatilho também para o quadro do burnout. Às vezes a pessoa trabalha, ela faz faz projetos, né? Mas ela não é reconhecida por aquilo. Então é o que eu sempre incentivo também. Os chefes também precisam reconhecer o bom trabalho, né? Precisam, às vezes, ter um elogio verbal, já serve como um combustível para aquele... Motiva, né? Motiva, né? E assim, a cooperação, ela precisa acontecer, né? Tem que ter um coleguismo, porque quando aquela pessoa percebe que não há ajuda entre as pessoas ali, começa a ficar um ambiente de trabalho muito ruim. Então, é a soma desses fatores individuais com os fatores ambientais que pode ocasionar essa síndrome do burnout que a gente fala. Entendi. E tratamento, né? Como que a gente trata esse adoecimento mental que muitas vezes a gente acaba entrando? O tratamento, ele envolve não só a medicação, como muitos pensam, né? É porque às vezes a pessoa tem medo de vir no consultório e pensar, meu Deus do céu, eu vou tomar um monte de remédio, vou ficar deitada numa cama, vou morrer. Inclusive esse é um dos grandes tabus, assim, é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas têm receio mesmo de buscar o profissional, de buscar ajuda. E isso é muito ruim, porque, primeiramente, Juliana, nem sempre aquele paciente vai sair dali com uma receita de uma medicação, com uma prescrição, né? Às vezes, dependendo do nível de prejuízo, dos sintomas, da intensidade, da frequência, a gente precisa entrar com a medicação, sim. Mas existem outros tipos de terapia, a própria psicoterapia, o acompanhamento psicológico, né? A mudança dos hábitos de vida, que eu sempre incentivo. Então, melhorar a alimentação, fazer aquele descanso ativo que a gente fala, que não é só deitar no sofá e ficar assistindo televisão e eu tô descansando, não. O descanso ativo quer dizer o quê? A gente pegar um livro para ler que nos tire, né, de conteúdos do nosso cotidiano, né, que nos distancie um pouco da profissão, para a gente desligar mesmo a mente, ir para um outro local, né? Então, fazer um hobby, praticar uma atividade que a gente se concentre ali, né, que é o estar presente no momento, né? Então, são fatores protetores, são válvulas de escape que a gente precisa ter e vai nos ajudar a lidar melhor com essas questões que aparecem, esses conflitos do nosso dia a dia. São muitas informações, né? Muita coisa legal que a gente acaba aprendendo e realmente rompe essas barreiras que inicialmente se colocam na frente, trazendo o psiquiatra, né, essa especialidade como alguém que vai colocar num quiz de bolsa, que vai dar uma receita de medicamento, enfim, né? Não é, a gente quebrou essa imagem que se tinha construído até pouco tempo. E que mensagem você deixa para quem está nos assistindo para realmente olhar para si e perceber que se eu estou dentro de algumas sensações, de alguns sintomas que podem traduzir que eu possa estar entrando no adoecimento mental, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo? Olhar para si mesmo envolve coragem, né? E a gente precisa ter essa coragem de se ver no espelho, de ver as nossas vulnerabilidades e de muitas vezes buscar ajuda, né? E a gente não pode retardar esse início, porque a gente perde muito em qualidade de vida, né? Todos os pacientes, a grande maioria, né, quando chegam aqui, já estão numa fase do tratamento que estão muito bem, eles falam, ai doutora, se eu tivesse procurado, se eu tivesse vindo antes, se eu tivesse me cuidado antes, como a minha vida teria sido diferente? Então não deixa chegar nessa etapa assim, né, da doença se postergar e a gente sofrer com isso a ponto de não ter coragem, né, de buscar ajuda. Busque ajuda. Estamos aqui para isso, né?
Doutora Andressa, mais uma vez, muito obrigada por nos receber aqui, por trazer todas essas informações. Espero contar, num outro momento com você também para trazer mais informações para quem está nos assistindo. A gente vai bater um papo agora com a psicóloga Laís Feitosa, que também vai trazer algumas informações para melhorar o nosso conhecimento, ou melhor dizendo, aumentar o nosso conhecimento acerca do tema do adoecimento mental e como nos tratar. Fique aí, até a próxima. Oi pessoal, estamos aqui com a Laís Feitosa, psicóloga clínica da Espaço C, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre saúde mental e emocional, também fazendo uma alusão ao Janeiro Branco, que é o mês dedicado aos cuidados com a saúde mental. Laís, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda e começa contando para nós quem é o psicólogo, Quem é essa pessoa, quem é esse profissional que muitas vezes é visto como um vilão, quando na verdade ele acaba sendo o herói para nos trazer de volta, assim podemos dizer, para nós. Oi, Juliana, eu agradeço o convite, É um prazer estarmos aqui. O psicólogo é o profissional que vai trabalhar a promoção e a prevenção em relação à saúde mental. Parece assim algo voltado exclusivamente para terapia, o que a gente se vê, vê falar na internet, mas não. Quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de saúde mental, nós falamos de algo bem mais complexo. É a alimentação, é como o sujeito pratica exercício físico, como ele lida com os colegas de trabalho, por exemplo. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de algo mais generalizado, algo peculiar, que vai de sujeito para sujeito. Entendi. E falando um pouquinho sobre o Janeiro Branco, O que é e por que Janeiro Branco? Então, Ju, o Janeiro Branco, ele é uma campanha nova, Quando a gente fala sobre saúde mental, as pessoas pensam logo sobre o Setembro Amarelo. Porque em setembro, quando nós começamos a fazer as campanhas de prevenção ao suicídio, as pessoas começam a questionar, Poxa, só agora, só em setembro que se ouve falar em saúde mental? E não é assim, Nós iniciamos a campanha em janeiro, que vai de janeiro a janeiro. E por que o mês de janeiro? Porque nós viemos ali de um mês anterior, dezembro, a época festiva, onde todo mundo se coloca mais propenso a refletir, faz promessas de mudança. Isso, promete um monte de coisa. E aí o janeiro aproveita esse momento de sensibilidade do ser humano para conseguir promover saúde mental, para falar sobre saúde mental. E como eu disse anteriormente, não algo só relacionado à terapia, mas como eu, enquanto gestor, lido com meus liderados, como eu trabalho com os meus chefes, como eu lido com a minha família, com os meus filhos. Então é algo muito generalizado, mas que vai de sujeito para sujeito e cada um de acordo com sua necessidade, Entendi. E falando um pouquinho sobre o processo terapêutico, sobre terapia, porque também algumas pessoas têm um certo medo, um certo receio. Meu Deus, eu vou fazer terapia, eu preciso de terapia, O que eu vou falar para essa mulher, para esse pessoal? Meu Deus, o que é isso, terapia? Vamos, romper isso. O que é terapia? Então, hoje em dia, quando se ouve falar de terapia, parece um julgamento, Parece algo que você tá sendo condenado. Meu Deus, eu vou fazer terapia. E não é. Fazer terapia é um processo onde você aprimora o seu desenvolvimento, é onde você aprimora o seu autoconhecimento, onde você trabalha suas dores, suas feridas, E eu sou muito suspeita a falar, eu acredito que todo mundo deveria passar por um processo de terapia, um processo de acompanhamento psicológico pelo menos uma vez na vida. Porque quem passa o decorrer da sua vida sem criar algumas feridinhas, que muitas vezes essas feridinhas sangram por muitos anos, A gente vai levando e às vezes sangram em pessoas que não deveria sangrar. Então todo mundo deveria fazer terapia. Terapia é válido para o seu desenvolvimento, para a sua cura. Eu costumo falar que a terapia é libertadora, Liberta a gente do medo, liberta a gente de algumas coisas que nos aprisionam e a gente fala assim, meu Deus, eu estava presa ali, algo tão assim, que sozinha eu não conseguiria, mas com a ajuda de um profissional foi mais fácil, E aí quando você fala de autoconhecimento, automaticamente eu falo de autodesenvolvimento. E como que eu sei que a Juliana, como que eu sei que a Laís
pode fazer o autoconhecimento, como que ela desenvolve essa habilidade para a vida, né? Para ela olhar para si e falar assim, opa, aqui é alguma coisa que eu preciso dar mais atenção. O que é o autoconhecimento? Como eu gero isso em mim? Ju, quando você me pergunta o que é o autoconhecimento, parece um pouquinho como se eu estivesse fazendo uma receita de bolo, né? Como se fosse algo que tivesse ali um manual de instrução. E não é, o autoconhecimento é uma prática diária. Só que dentro dessa prática diária, muitas vezes, quando alguém busca o acompanhamento psicológico, as pessoas não conhecem bases, né? Princípios de si, não conhecem como se sente, não sabe dizer como se sente, como pensa. Então, o autoconhecimento é algo que é praticado, que é para ter o desenvolvimento e é algo diário. Então, hoje eu penso assim, amanhã eu já reformulei o meu pensamento e eu vou ampliando, e eu vou praticando, e eu vou buscando algo que é o melhor de mim, né? Então, é prática, é contínuo. E essa prática, né, faz o meu autodesenvolvimento, que vai fazer com que a minha jornada, independente da área que eu esteja, ela seja mais fluida, ela seja mais clara, ela seja mais leve. Exatamente. Podemos dizer assim, ela vai fazer com que eu consiga perceber situações e não sofrer tanto como eu sofreria se não tivesse essa habilidade de me conhecer melhor, né? E passa a fazer sentido, né? Muito sentido, né? Aquela frase, faz sentido para você? Eu faço a pergunta, Juliana, faz sentido isso? E aí a gente começa a perceber que faz muito sentido, né? E qual o recado que você pode deixar para quem está assistindo agora dessa busca pelo autoconhecimento, de se permitir buscar um psicólogo, de olhar para si e se permitir realmente viver esse processo de desenvolvimento pessoal? Então, eu digo que nesse pleno 2022, o ideal seria que nós começássemos o ano colocando em prática as nossas promessas e que dentro dessas promessas, né, feitas no final do ano anterior, que nós pensamos em priorizar a nossa saúde mental, o nosso emocional, colocar em prática aquilo que eu prometi para mim, de me curar, de me desenvolver, de cuidar de mim. E quando eu falo sobre cuidar de mim, eu também cuido da minha saúde mental, né, Juliana? Eu também vou ao psicólogo, também priorizo o meu estado emocional e paro de me torturar com algumas coisas que eu poderia já ter encontrado cura se eu tivesse parado de me martirizar ou tentando resolver sozinho ou só jogando para debaixo do tapete. Então, procurar acompanhamento psicológico é fundamental. Todos nós precisamos passar por esse processo, pelo menos um período na vida. Então, vamos desmistificar e vamos cuidar da gente como um todo, né? Uma prova de amor consigo mesmo, né? Procurar um psicólogo quando eu perceber que realmente alguma coisa está fora do eixo. Laís, muito obrigada. Foi bom ter você aqui. Aliás, nos receber aqui no Espaço C. Espero contar com você em 2022, temos uma longa jornada e que essa jornada seja leve, com a ajuda profissional de vocês aqui da Espaço C. Muito obrigada. E você que está assistindo, receba essa mensagem com o coração aberto, se perceba, se permita viver intensamente e olhar para si, perceber, tem alguma coisa de errado, alguma coisa fora do eixo, e aí procure o profissional que melhor vai te ajudar, que é um psicólogo. Muito obrigada e até a próxima.